nome é Antônio Ribeiro e em 1917, a fazenda Ribeirão Seco, nos arredores de Tiradentes, era tudo para mim. Era mais que terra. Era meu legado, meu orgulho e o que me definia como homem. Herdada do meu pai, que por sua vez a havia recebido do meu avô, aquela fazenda representava anos de luta, sacrifício e perseverança. Mas também foi lá que tomei a pior decisão da minha vida, uma que assombra cada pensamento meu até hoje. A fazenda não era fácil de se manter, especialmente em tempos de seca. Eu tinha 25 hectares para cuidar, divididos entre a plantação de milho e feijão, além de um pequeno curral onde criávamos algumas cabeças de gado. Os anos bons pagavam as contas e enchiam os celeiros, mas os ruins nos deixavam à refém das dívidas. Em 1917, foi um ano particularmente ruim. A chuva que deveria ter caído em fevereiro só veio no fim de abril. Mesmo assim, chegou tímida, insuficiente para reviver os campos que já estavam secos e quebradiços. O milho crescia magro e as vagens do feijão secavam antes mesmo de se formar. A seca, no entanto, não era o meu único problema. Minha esposa, Maria, insistia para que vendêssemos a fazenda. Ela nunca havia se adaptado à vida no campo, dizia que aquela terra era uma prisão e que o trabalho era demais para uma mulher. Eu sabia que ela nunca tinha sido feliz ali, mas eu acreditava que era apenas uma questão de tempo para que as coisas melhorassem. Só que Maria não compartilhava da mesma esperança. Para ela, a solução era simples: vender tudo e nos mudarmos para a cidade onde poderíamos começar de novo. E, no fundo, ela não estava errada. Aquele pedaço de terra poderia nos tirar da pobreza e dar uma chance de vida melhor ao nosso filho, João, de 13 anos. Mas eu não conseguia aceitar. Para mim, a fazenda não era apenas um pedaço de chão. Era a minha identidade. Era o que me definia como homem. Eu havia crescido naquela terra, aprendi a lavrar o solo com meu pai, cuidar do gado e sentido o cheiro da chuva que anunciava boas colheitas. Perder a fazenda era como perder tudo o que eu era. E no fundo, eu sentia que Maria não entendia isso. Para ela, a terra era apenas um peso, para mim era um propósito. No início de junho, as discussões começaram a ficar mais frequentes. Maria parecia decidida a seguir com a venda, mesmo que eu não concordasse. Ela dizia que já tinha um comprador interessado, um comerciante de Ouro Preto, que pagaria um bom preço. Naquela época, ela começou a escrever cartas para fechar o negócio, sem nem sequer perguntar se eu concordava. Isso me consumia, me enchia de raiva e frustração. Eu me sentia impotente. Era como se eu estivesse sendo apagado da minha própria história. Foi então que, em uma noite de vento forte, enquanto estava sozinho na mesa da cozinha, uma ideia começou a tomar forma. Era 17 de junho de 1917. Uma noite escura, sem estrelas no céu. A vela na mesa lançava sombras fracas nas paredes da cozinha. O som do vento passava pelas frestas da casa, como um lamento constante. Eu estava sentado ali, com as mãos cruzadas, encarando o vazio. Minha cabeça girava. Maria não me daria escolha. Ela venderia a fazenda, eu querendo ou não. E naquele momento, percebi que havia apenas uma solução. Uma solução horrível. Levantei-me lentamente. O facão estava pendurado na parede ao lado da porta, como sempre. Peguei-o sentindo o peso dele na mão. O som do vento parecia mais alto agora, quase como se estivesse tentando me impedir. Mas eu continuei. Caminhei pelo corredor escuro da casa, com passos firmes e pesados. Cada tábua do chão rangia sob meus pés, ecoando na quietude da noite. Ao chegar na porta do quarto, parei e pensei por um momento. Tudo estava silencioso, exceto pelo som do vento lá fora. A luz fraca da lamparina ao lado da cama iluminava o rosto de Maria. O cobertor subia e descia com sua respiração calma e ritmada. Por um instante eu quase recuei, mas algo dentro de mim, algo que parecia maior do que eu, me empurrou para frente.
O momento seguinte foi um borrão de silêncio e escuridão. Quando tudo terminou, minha mente estava vazia, mas meu corpo tremia. Peguei Maria nos braços e a carreguei até o quintal. A figueira velha, que ficava ao fundo da propriedade, parecia o único lugar certo para o que eu precisava fazer. Era uma árvore imensa, de raízes retorcidas que se espalhavam pelo chão, como se quisessem segurar tudo o que estivesse por perto. Peguei a pá no celeiro e comecei a cavar ao lado da figueira. O solo estava duro, mas eu não parava. Cada movimento parecia mais pesado do que o anterior. O vento continuava a soprar, e as folhas da figueira sussurravam ao meu redor, como se a árvore estivesse viva, observando cada movimento meu. Quando terminei, voltei para casa sem olhar para trás. A figueira parecia me chamar, mas eu me recusei a encará-la. Os dias que vieram depois foram diferentes. A casa parecia mais vazia, mas ao mesmo tempo cheia de uma presença que eu não conseguia explicar. As noites ficaram mais longas, mais silenciosas. O relógio da sala principal começou a parar sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada. E durante a noite comecei a ouvir sons. Primeiro eram passos leves, quase imperceptíveis, que vinham do corredor. Depois eram sussurros que pareciam vir das paredes. Eu tentava ignorar, fingir que nada estava errado, mas os sons não paravam. A fazenda também mudou. Os animais estavam inquietos. Os bois não entravam mais no curral. Os cachorros latiam para o vazio, como se vissem algo que eu não podia enxergar. Até o gado começou a desaparecer, de um por um, sem deixar vestígios. Mas o pior de tudo era João. Ele estava quieto mais do que o normal. Ele não perguntava por Maria, não fazia perguntas. Mas às vezes eu o pegava olhando para mim de um jeito que me fazia estremecer, como se ele soubesse, como se ele visse algo que eu não via. Ainda tentei continuar minha vida, mas a verdade é que a terra não esquece, a casa não esquece. E no fundo, eu sei que nunca poderei escapar do que fiz. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo a figueira, ouço o vento e sinto o peso da pá nas minhas mãos. Porque há coisas que nunca deveriam ser enterradas.